bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Ir depressa, ir devagar ou não ir? Este é o episódio número 7 do podcast A Vida Secreta de uma Empreendedora. Porque já sabemos que ser empreendedora não é aquele glamour de que todas as pessoas falam. Ser empreendedora é a vida real e as coisas acontecem como em qualquer situação. E vamos falar deste tema que já vamos explicar o que é este tema e vocês vão reconhecer. Porque quando nós começamos como empreendedoras, nós temos aquele entusiasmo todo e queremos aprender e queremos começar e queremos ter resultados. E o que é que acontece? Acontece que o ir depressa nem sempre funciona muito bem. E nós não queremos ir devagar. E depois não temos resultados, e depois sentimos-nos frustradas e muitas vezes acabamos por desistir. E existem aqui várias velocidades para ir no nosso projeto, no nosso negócio como empreendedoras, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Alexandra, prefere de ir depressa, ir devagar ou não ir? Nós gostaríamos sempre de ir depressa, mas como eu costumo dizer, se fores muito depressa, também te cansas muito depressa. Então, se calhar é melhor irmos a um ritmo que seja sustentável para nós, e isso às vezes implica ir um bocadinho mais devagar do que gostaríamos. Eu gosto muito de fazer a metáfora da maratona, não é? Que a vida não é um sprint. O nosso negócio não é um sprint, é uma maratona. E se é uma maratona, nós não podemos dar tudo nos primeiros 100 metros, porque depois ficamos sem energia para fazer o resto. E vejo muita gente com vontade disso, que é eu agora vou e faço e aconteço, e depois quando aquilo continua, e continua, porque é vida, porque não é uma corrida que chegou ao fim, a pessoa vai perdendo o fogo, vai perdendo o empenho, vai perdendo o ritmo e às vezes acaba por sentir, ok, então não é para ir. Se tivesse ido um bocadinho mais devagar, se calhar era um bocadinho mais sustentável e conseguia manter ali um ritmo mais saudável para si e quem sabe mais lá à frente até podia ir mais depressa e mais fluido. Eu adoro a Isto metáfora da corrida. é perfeita e acaba por ser muito aquilo que nós falamos aqui, que nós temos que encontrar o nosso ritmo e aquilo que faz sentido para nós. E por muito que seja muito bonito dizer nas redes sociais que eu tive este sucesso, eu sou uma grande empreendedora, eu tenho estes resultados todos, ninguém começou ontem. Ou pelo menos ninguém com estes resultados começou ontem. É claro que também dificilmente as pessoas partilham tudo aquilo pelo que tiveram que passar. E todos os passos são importantes e muitas, ou vou dizer, estou arriscada a dizer, todas as pessoas que nós vemos com grandes sucessos e que nós seguimos como exemplos, começaram há bastante tempo com uma ideia, com pequenos passos, com muitos erros pelo caminho, e foi a partir daí que foram desenvolver, não é? Dificilmente alguém começa um projeto com uma equipa de 20 pessoas a trabalhar no negócio, não é? Aliás, nós falamos muito nisto e na questão de sermos empreendedoras, não é? E de sermos só nós a trabalhar e só depois é que as coisas acabam por às vezes desenvolver e termos uma equipa maior. Sabes que mesmo que as pessoas que têm sucesso e que passaram pelo seu próprio processo o partilhem e digam, eu passei por isto, aconteceu-me isto, elas falam já de um ponto mais à frente. E nós gostaríamos, nós digo no geral, não é? Mas o ideal é que se pudéssemos evitar o processo, pudéssemos estalar os dedos e amanhã estar tudo bem, não é? Se eu pudesse, porque é que as pessoas adoram jogar no Euromilhões? As pessoas no geral, não é? Porque é que as pessoas adoram jogar nesses jogos? Porque é aquela coisa de eu não tive de me esforçar, porque trabalhar dá trabalho, não é? Como nós já falámos sobre isso, eu não tive de me esforçar e de repente tenho aqui o dinheiro. E então é o processo que às vezes é chato, o processo é que é difícil, o processo é que é duro.
E mesmo que, e eu vejo cada vez mais empreendedoras a falar de um ou outro momento da sua vida que não foi tão bem sucedido, mas não é o pão nosso de cada dia, não é? Até porque o fracasso não vende, o sucesso é que vende, não Claro. é? Estar a falar dos meus fracassos passados para te vender qualquer coisa é a melhor opção, não é? Eu tenho é que te falar do sucesso que eu tive depois desses fracassos. E está tudo certo de uma perspectiva de marketing e de uma perspectiva de negócio. Só que quem está a passar agora pelos processos, e todos estamos em níveis diferentes, não quer dizer que estas pessoas que já têm sucesso não estejam a passar por outros processos diferentes. Mas olhamos para lá e às vezes comparamos os nossos bastidores com o palco dos outros, não é? Comparamos aquilo que nós estamos a passar e pensamos, eu devia ir mais rápido, eu devia fazer mais, eu já devia estar naquele patamar, eu devia fazer acontecer, num ritmo que não é de todo sustentável para as realidades das pessoas. Porque a verdade é que nós também vemos vários empreendedores a terem casos de burnouts e a terem casos de esgotamentos e a terem casos de problemas de saúde física porque foram demasiado depressa e até podem ter ou não alcançado o almejado sucesso, mas a custo de quê? Eu custa-me sempre um bocadinho. Há uns tempos tive uma conversa com um tipo que partilhava uma história, e a história era qualquer coisa assim. Havia um CEO que ia muitas vezes a Las Vegas e o motorista que o ia buscar ia sempre buscá-lo do hotel a uma sala de reuniões, do aeroporto a uma sala de reuniões, de uma sala de reuniões ao aeroporto. E houve um dia que ele disse: Ó patrão, então aí não fica para ver Las Vegas, não fica para ver. E ele respondeu-lhe: Quando eu terminar isto e tiver o sucesso, eu logo venho cá em passeio. E eu sou completamente contra esta filosofia. Completamente contra. Que é, quando eu tiver tempo, eu usufruo da vida. Quando eu tiver sucesso, então eu posso visitar a cidade, parar, descansar, viver, ter filhos, o que quer que seja. Só que a vida não acontece lá à frente quando nós terminamos o que quer que seja, a vida acontece agora. E a minha justificação é sempre: e se ele morrer amanhã? Morre feliz? Morre realizado? Ou morre com a sensação de eu não vi Las Vegas porque estive a trabalhar? É que já se fizeram estudos nesse sentido. Quando se chega ao fim da vida e se fazem estudos de pessoas que estão a morrer, não houve uma única pessoa que tivesse dito: eu gostava mais de ter trabalhado mais ou de ter feito mais. As pessoas, regra geral, dizem exatamente o contrário. Eu gostava de ter passado mais tempo com a minha família, eu gostava de ter tempo para ter lido livros, para ter passeado. Ou seja, quando nós pensamos naquilo que gostávamos de ter mais, o que gostávamos de ter mais é aquilo que nos dá mais prazer, que nos faz mais felizes, e não quer dizer que não seja o trabalho, mas tem que haver equilíbrio. E aqui o ir depressa faz-me confusão por isto, que é eu quero ir muito depressa, mas estás a aproveitar durante o caminho? Ou estás numa autoestrada a 120 e não vês a paisagem? É isso mesmo. Eu costumo dizer que a felicidade não é o destino, é a viagem. Ou seja, aquilo que nós fazemos, ou a maneira como nós vivemos no nosso dia a dia, enquanto vamos atrás de um objetivo, é que é a maneira como nós somos felizes. E eu até costumo dizer que. Ai, como é que é a minha frase? Deixa-me pensar, não sei o que, eu não sei o que é que eu própria digo. É que é, vive cada dia como se estivesses de férias. Obviamente, vamos ser realistas, não é? Não é a mesma coisa do que estar de férias, temos as nossas responsabilidades, mas se nós mesmo, quando estamos de férias, temos, por exemplo, horários para cumprir, porque temos que apanhar um avião, ir ao museu, fazer não sei, qualquer coisa, que continuamos a ter que pagar contas, porque as contas vão cair, não, mesmo que a gente não esteja a trabalhar, não é? Mas nessa altura nós temos essas responsabilidades, temos obrigações, temos horários, mas vivemos de uma maneira muito mais leve, muito mais feliz. E eu acho que nós devíamos trazer essa ideia para o nosso dia a dia e tentar viver precisamente de uma maneira, como tu dizes, uma maneira mais equilibrada. Ou seja, com as nossas obrigações, com os nossos objetivos, mas de uma maneira mais leve e mais feliz. E quando nós queremos precisamente ir muito depressa, isso dificilmente acontece, porque só estamos a olhar para o objetivo e não estamos a ver as flores ao pé, não é? E esta semana não, a semana passada, já não sei quantas foi, vi uma frase do Gary Vee, eu não sei dizer o último nome dele,
que dizia que, aqui traduzindo, as pessoas perdem porque querem coisas rápidas quando a vida é longa. E eu acho que isto chama muita atenção, porque nós achamos precisamente que estamos no sprint, como tu dizes. Quando, ok, vou conseguir este objetivo, e quando chegar lá, o que é que vai acontecer? Então, mas agora vou correr, fazer mais uma corrida, vou estar constantemente a correr. Eu acho que temos que encontrar, como tu dizes, o equilíbrio. E como empreendedoras, isto acontece muito no início, e precisamente como tu disseste, porque ninguém partilha mesmo o início. Partilham algumas coisas que transformaram ou que as fizeram começar, mas eu estava-me a lembrar há pouco de uma coisa que eu nunca ouço ninguém falar, que é, bem, quando eu estava a tentar definir o meu nicho, ou o nome do meu negócio, ou as cores do meu... as cores, as paleta de cores que para usar nas minhas publicações. Bem, esta é uma coisa que toda a gente passa. Eu acho que dificilmente alguém faz isto assim, não é? De um dia para o outro, isto é perfeito, não é? E é uma coisa que demora o seu tempo, como todos os outros passos que nós temos que fazer como empreendedoras. E dificilmente alguém fala sobre isso. Só que à medida que vamos passando é que vamos percebendo. E então, agora imagina, se nós temos aquela ideia de que as outras pessoas já têm esta imagem linda, maravilhosa e este negócio já estão tão avançadas, eu estou a começar agora, mas também tenho que estar assim. Se vamos todas com essa ideia, dificilmente não, facilmente vamos nos sentir frustradas porque não estamos a ter sucesso. E é como as resoluções de ano novo. Começamos todas entusiasmadas, mas depois, ao fim de uma semana não estou a ter resultados, vou desistir. Eu acho que isto é muito perigoso para nós, como empreendedoras, a começar sozinhas, queremos ir assim tão depressa. Sabes que eu também sinto outra coisa. Às vezes não é só o querer ir depressa, é todo o ruído que existe à nossa volta, com todos os experts em marketing, em infoprodutos, em negócios, no geral, há muita gente a falar disto. E há muito ruído para quem está a começar. O que é que eu faço? É como aquela música da Pocahontas. Para onde vou? Há muitas vozes em mim a surgir. Qual é a voz que eu deverei ouvir? E às vezes damos ouvidos a vozes externas e tenho de fazer aquilo, tenho de fazer isto. Já falámos também sobre o tens que, não é? Malta, ouçam os episódios anteriores. E acaba por ser, tu queres fazer tudo tão bem, tão direitinho, tão certinho, que ficas bloqueada. E quando ficas bloqueada, acabas por não ir. Estás-te a agarrar ao perfeccionismo e eu acho que todos nós temos uma certa dose de perfeccionismo. Há quem lide melhor com isso e outras pessoas que lidam menos bem. Eu, perfeccionista em recuperação, me confesso que às vezes me custa pôr algo que não está exatamente como eu queria, que é só mais ou menos. E isso custa-me. Mas se eu não puser esse mais ou menos, então não ponho nada. E também já se falou de é preferível pôr menos coisas, mas com mais qualidade, do que pôr muita coisa sem qualidade. Mas eu aqui não estou a falar disso. O que eu estou a falar é de olhar a máquina, de eu própria, nós, enquanto empreendedoras, começarmos a ganhar o ritmo de fazer. Porque se te prendes no isto tem de estar perfeito, então não fazes. Ficas bloqueada à espera que fique perfeito e nunca fazes. Então nós temos que olhar primeiro a máquina no fazer. Eu vou fazendo, está perfeito? Não, vai ficando melhor, vai ficando melhor. E às tantas, vais devagarinho até que chega a um ponto em que já é fluido e começa a ganhar ritmo. Começa a ir mais depressa. Mas primeiro tem que ser devagar. Se 1% de calhar cada vez. primeiro 1% de cada vez e aí toda a gente diz, não há ninguém que diga ao contrário que é o primeiro vídeo vai ficar mal, o primeiro direto vai ficar mal, o primeiro conteúdo vai ficar mal, o primeiro e-mail não vai ser bom, mas tem que sair para que tu depois mandes o segundo, mandes o terceiro, mandes o quarto. E é incrível nós estarmos a falar disto e falamos imenso de autenticidade e de alinhamento, principalmente, não é? E nós termos algo, fazermos o ritmo alinhado com quem nós somos, com as nossas necessidades. E esta semana que passou, eu falei várias vezes deste tema, quer nos meus conteúdos, quer com as minhas clientes, que é alinha-te contigo. Faz algo.
Usei esta expressão. Don't overthink it and have fun. Não penses demais e diverte-te. Porque muitas vezes nós ficamos tão presos no que tem de ser e no que tem de ficar bem e no que deve ser assim, porque assim é que eu vou lá chegar rápido, que perdemos a diversão pelo caminho. E quando perdemos a diversão começa a tornar-se um peso. E quando se começa a tornar um peso, saltamos do ir depressa para o não ir. Quando podíamos ter ali o ponto intermédio, o ir devagar. E também já falámos da questão de perdermos o nosso porquê. Tínhamos uma ideia inicial, tínhamos um porquê fantástico e porque queremos chegar ao sucesso rapidamente, acabamos por nos desviar completamente. Acho que eu vou arriscar dizer que toda a gente passa por isso, não é? E como tu dizes, o primeiro vídeo não vai ficar bem ou a primeira publicação não vai ficar bem, mas ao fazer essas coisas, também nós vamos aprendendo e melhorando, não é? Da mesma maneira, quando fomos para a escola e começámos a escrever, a primeira vez que escrevíamos mal e fazíamos aquelas letras todas estranhas. Ainda hoje vi um caderno do meu marido, tipo, a fazer, quando ele era criança, das primeiras letrinhas. E eu, pois, nós realmente, quando começámos a escrever, nós nem sequer conseguíamos desenhar bem as letras, ficava tudo torto, não é? E agora é uma coisa perfeitamente natural. Porquê? Porque nós praticamos muito. E isso no empreendedorismo e com todas as coisas que nós temos que aprender de vídeos, edição de vídeos e publicações e textos e criatividade e faturação e os diversos sites e plataformas. Nós não nascemos ensinadas, não é? Nós tivemos que aprender. E obviamente que há pessoas que conseguem perceber ou apanhar o ritmo mais depressa e talvez avançar um bocadinho mais depressa e há outras que não, e nós temos que conseguir identificar isso e não nos sentirmos frustradas pelo sucesso dos outros, parecer algo muito inalcançável porque nós não estamos a conseguir chegar lá ainda, porque é o ainda. E o sucesso, e também o sucesso dos outros não vai ser o nosso, não é? Nós vamos ter o nosso sucesso de uma maneira diferente. E é aquela frase que tu usas, de compararmos os nossos bastidores com o palco dos outros, não é? É uma coisa que nos bloqueia muito. E de querermos ter as coisinhas todas perfeitas, porque já vimos aqueles vídeos e aqueles reels e aquelas publicações e tudo. Agora que tu falas disso também do sucesso, do sucesso dos outros, que não tem de ser o nosso sucesso, e isso é importantíssimo. Há uma empreendedora que eu admiro imenso. Não vou aqui falar de nomes, eu admiro imenso aquela pessoa, admiro imenso a pessoa que ela é, a empreendedora que ela é e os resultados que ela tem. E eu não queria ter a vida dela. Não, e não digo isto de forma nenhuma desrespeitosa, mas a minha vida familiar é completamente da vida daquela pessoa. E eu não trocaria a minha vida familiar e o tempo que eu tenho para os meus filhos, e o tempo que eu tenho para o meu marido, e o tempo que eu tenho para mim, por ter mais resultados neste momento. Às vezes também é preciso adequarmos isso. Acho que vivemos numa altura em que nos ensinaram que podemos ter tudo. Então, a nós mulheres é quase uma pressão. Tu podes ter tudo. Como não podes ter tudo? És uma mulher do século XXI. Tu podes ser profissional e podes ser mãe e podes ser mulher e deves estar arranjada e deves ter a casa arrumada e deves contentar o teu marido e deves ser uma boa mãe, mas também tens de ser boa profissional. O quê? Não estás ainda numa posição de topo na tua empresa enquanto levas os miúdos às mil e uma atividades que eles devem ter? Podes ter tudo porque és uma mulher do século XXI. Não podes. Ou melhor, eu acredito piamente que tu podes ter tudo. Não ao mesmo tempo. E a Não ao questão é: mesmo queres tempo. ter tudo? Queres E mesmo ter queres isso ter tudo? tudo. E fazer E esses queres ter tudo malabarismos? a custo da tua sanidade mental, a custo da tua saúde física, porque às tantas o stress e a ansiedade são gigantescos. E isto vai-te trazer o quê? Realização. Mas és igualmente realizada em todas as áreas da tua vida? Ou há alguma que te dá mais prazer e onde tu deves investir mais? Olha, não sei se alguma vez disse isto assim publicamente, mas falo muito disto, que é
A decisão que eu tomei de ser empreendedora não foi tanto para alcançar o sucesso máximo, foi para ter tempo para os meus filhos. Foi para poder ir levá-los à escola de manhã, ir buscá-los a horas decentes, fazer-lhes o jantar, estar com eles, dar-lhes apoio, de ligarem no outro dia a dizer faltou água na escola, mãe, tem de vir buscar a criança, e eu conseguir buscá-lo em 20 minutos, porque estava a terminar uma aula, em vez de demorar 1 hora e meia se estivesse a trabalhar no escritório em Lisboa. E se me perguntares, então, mas tu não queres ter sucesso? Quero ter sucesso, mas tenho tempo para ele, porque a minha prioridade está no outro lado agora. Eu prefiro ir devagar e ter as minhas prioridades bem definidas e no sítio certo. As minhas. É diferente de pessoa para pessoa, não há críticas a ninguém. Mas será que sabem quais é que são as vossas prioridades? Ou estão a correr, a disparar, a correr, a sprintar numa direção, quando as vossas prioridades estão exatamente no outro sítio? É o problema de querermos ir muito depressa, é que deixamos de ver as coisas. Temos o foco muito no objetivo, sem ver as coisas que estão a ficar para trás, as coisas que estão ao lado e que estamos a passar muito depressa. Não estamos, como eu disse há bocado, a observar as flores, mas também estamos a esquecer que temos as pessoas que estão a ficar para trás e que temos o nosso descanso e que temos aquelas coisas. Mas eu gostava tanto de praticar desporto e agora não tenho tempo porque estou demasiado focada nisto e porque tenho que ter resultados. Imensas coisas que nós às vezes deixamos para trás quando estamos demasiado focadas. E eu agora estava-me a lembrar da questão do ir devagar. Nós, nas nossas publicações, eu não sei se já falámos no podcast, mas eu e a Alexandra tivemos aqui um compromisso uma com a outra. Então que decidimos que íamos fazer 3 publicações por semana, cada uma, não é? Então tínhamos que prestar contas uma à outra, não é? Quando chegasse o fim da semana, dizer, olha, eu fiz as minhas 3 publicações, ou então eu não fiz as minhas 3 publicações. E Temos cumprido. temos cumprido. E, aliás, temos cumprido de tal maneira que já ultrapassámos as 3 publicações por semana em algumas semanas, pelo menos, não é? Ou seja, nós vamos fazendo devagarinho e vamos ganhando o ritmo e as coisas vão desenvolvendo. E há bocado falavas da questão de fazer pouco, mas com qualidade, ou fazer muito e sem qualidade. Ok, publicar só por publicar porcarias que não fazem sentido, não. Mas eu acho que às vezes é preferível nós fazermos mais coisas para ganharmos o ritmo, mesmo que sejam coisas simples, e podermos ter a oportunidade de crescer e ganhar aquele, como é que se diz, é o momentum, não é aquele impulso por termos ido devagarinho e todos os dias, ou todos os dias pomos uma coisa, ou vamos fazendo assim publicações mais simples, e acabamos por ter ideias e ganhar ritmo e acabamos por chegar a um ritmo que nós antes queríamos, quer dizer, inicialmente queríamos ter começado ali, não é? Mas já sabíamos que não íamos começar a fazer. Eu senti isso, por isso é que também, aliás, se calhar também estavas a sentir isso, por isso é que nós fizemos esse compromisso, não é? E a ideia da perfeição, e eu pessoalmente tinha aquela ideia que, vou fazer publicações, mas isto tem que ser com uma lógica, e primeiro tem que ser esta publicação, porque está relacionada com a outra, e depois quando definimos este compromisso uma com a outra, ok, para com isso, se é para fazer 3 publicações, tens que simplificar. E eu acho que o ir devagar também tem a ver com simplificar. E deixar de pensar mais e simplesmente ir devagarinho, 1% de cada vez, um passo de cada vez, e irmos crescendo no nosso negócio e na nossa aprendizagem. Acho que isso é muito importante, porque eu pelo menos prefiro ir devagarinho do que simplesmente não ir. Para mim está fora de questão. Sabes, é isso que estás a dizer, e se calhar só fazer um disclaimer para quem nos está a ouvir e nos acompanha no Instagram, as minhas publicações têm sido maioritariamente no LinkedIn. É porque as pessoas estão a ouvir e pensar, mas nossa, ainda não tem publicado grande coisa. Isto porquê? Porque lá está, simplificar. E eu estava a sentir que o Instagram me estava a bloquear por causa da perfeição que me estava a exigir entre imagem e texto. Enquanto o LinkedIn é mais fácil e permite ser mais texto. E então eu tenho deixado fluir mais
não tenho pensado demais e tenho divertido. E acho que tem sido precisamente por isso, por nos divertirmos e começarmos a ganhar o ritmo, que depois até já ultrapassamos as 3 publicações e fazemos mais, porque afinal isto, mas precisas primeiro de arrancar, de ganhar o ritmo, porque o bloquear, lá está, porque tem que ter a imagem, tem que ter a legenda perfeita e tem que ter a frase certa e tem que... Estava a bloquear-me, estava a fazer o quê? Estava a manter-me ali naquela casinha do não ir. Não ir. Porque quando eu dizia agora eu vou, nunca estava bem o suficiente, nunca estava certo o suficiente, então eu estava à espera. Já vimos que quando a gente espera não há ocasião perfeita, não é? E por isso eu concordo plenamente contigo, eu acho que é preferível ir devagar. Não é perfeito, não estamos a seguir as regrazinhas todas, não estamos a fazer tudo certinho, mas estamos a ir. E depois vamos melhorando pelo caminho, vamos ajeitando pelo caminho. E há de chegar uma altura em que estamos em plena estrada, a andar a 100, tranquilos, a controlar o volante e as mudanças e os pedais, de toda a forma e feitio, com toda a tranquilidade. Mas até lá chegar, é devagarinho. Exato, eu acho que, e nós estávamos a falar isto antes de começarmos aqui a gravar, há alturas para tudo. E vai haver uma altura em que nós vamos ir mais depressa, mas precisamos ganhar esse balanço e estar preparadas para isso. E agora, será que há uma altura em que faz sentido não ir? Será? Será? Eventualmente eu diria que sim. Há alturas em que desistir não é desistir. Ou melhor, desistir de outras coisas às vezes é não desistir de nós. Eu aprendi isso a muito custo. Eu aprendi a muito custo que às vezes eu tenho que desistir dos outros, de outras coisas, de outros projetos, de outros trabalhos, para me pôr a mim, à minha saúde e às minhas prioridades em primeiro. E quando nós aqui falamos do não ir, eu não estou, como é óbvio, a dizer não ir ao nosso sonho, não ir ao nosso porquê. Isso é para ir, claro que sim, mas para, como tu dizias há pouco, para nós nos mantermos no nosso porquê, às vezes temos que não ir a tudo o que está à volta. Tal equilíbrio. Eu ainda acho que. Eu estava a lembrar uma publicação que eu fiz há muitos anos. Tenho que ir buscar essa publicação. E então o título da publicação era Não acabes aquilo que começaste. Que é assim um bocado contraintuitivo, não é? Porque ainda por cima a nossa ideia de perfeccionismo, eu comecei isto, agora tenho que acabar, não é? Mas há certas coisas que diz O compromisso, compromisso. Há compromisso e compromissos, não é? Mas nós temos que saber identificar onde é que já coisas que já não funcionam ou caminhos que não fazem sentido. E fazer uma coisa por obrigação ou por ser aquilo que os outros esperam ou por ser aquilo que toda a gente está a fazer, não, se não nos está a favorecer, acho que nós devemos pôr de lado. Não gosto de dizer o desistir, mas simplesmente não avançar com aquilo e partir para uma coisa que faz muito mais sentido para nós. Não eu estou a dizer, não acabes tudo aquilo que começaste. Se eu fosse a desistir ou a deixar de fazer por todos os contratempos que me acontecem, não ia a lado nenhum, não é? Obviamente que não. Mas às vezes a maneira de fazermos uma coisa ou o caminho que estamos a seguir não faz sentido. E se nós temos um objetivo, esse objetivo é importante para nós, se o nosso porquê é importante para nós, eu acho que devemos continuar, mas seguindo o caminho certo. E quando não é o caminho certo, não ir procurar outro caminho. Tão simples quanto isso. como é que nós sabemos qual é que é o caminho certo e por onde é que não devemos ir? Autoconhecimento, ouvir o nosso coração, ouvirmos-nos a nós, esquecer as vozes que vêm de fora. Lá está, voltando a Pocahontas e voltando aqui, hoje de manhã estive numa festa das princesas Disney, por isso tenham paciência comigo. Sim, malta, vocês já sabem que nós gravamos isto antes de o publicar, está bem? Portanto, como é óbvio, não me levem a mal. A Pocahontas dizia isso mesmo. São muitas vozes em mim a surgir qual é a voz que eu devo ouvir. E depois no fim descobre que a única voz que ela devia ouvir era a dela. Porque a dela diz-lhe sempre a resposta correta. Ai, é tão bonito terminar assim. Acho que podemos deixar aqui a mensagem de parem para ouvir a vossa voz
e perceber mesmo o que é que faz sentido para vocês. E se estão a ir muito depressa, se estão a ir muito devagar, que às vezes o ir muito devagar é ficar agarradas ao perfeccionismo e ficar paradas, não é? E perceber o que é que faz sentido para vocês. Acho que é mesmo aquela mensagem que nós deixamos para vocês e que, por acaso, gostávamos de saber, e fica este tema para discussão lá no nosso grupo de Telegram, se vocês já sentiram que realmente estavam a ir depressa demais e que não estavam a ter resultados, e se já sentiram esta frustração de ficar bloqueadas e não avançarem nos vossos projetos ou nos vossos objetivos, ok? Fica combinado? Pronto. Beijinhos, até para a semana. Um grande beijinho. Não é até para a semana, é até o próximo episódio. Não faz mal. Pois é.